Abertura. Imagens em sequência do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros e do público. Brasão da República Dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Olá, seja muito bem-vindo ao grande julgamento. Alexandre Matula. Você já ouviu falar em desaposentação e reaposentação? Não são palavras tão comuns, mas são conhecidas por boa parte dos aposentados. A primeira é sobre os que retornam ao mercado de trabalho e, por lei, continuam contribuindo para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E a segunda é sobre os que solicitam o recálculo da aposentadoria, em troca de um benefício mais vantajoso. Desaposentação é uma criação doutrinária e jurisprudencial ocorrida nos anos 90 como uma reação ao fim do pecúlio. O pecúlio era um benefício pago pelo INSS em parcela única para aquelas pessoas que já aposentados retornavam à atividade. Ao retornar à atividade, eles voltavam a contribuir e quando ele encerrasse essa atividade laborativa, ela recebia de volta essa contribuição. Isso perdurou até abril de 94, com a Lei 88 de setembro de 94. Em 94, extinguiram o pecúlio e extinguiram a obrigatoriedade contributiva para o segurado aposentado que retornasse à atividade laboral na condição de segurado obrigatório. Porém, em 95, um ano depois, em abril de 95, com a Lei 9.032 de 95, reinstituíram a obrigatoriedade contributiva, mantendo extinto o pecúlio. E aí começou a surgir teses jurídicas, em especial a desaposentação. A tese é calcada na seguinte assertiva: para que eu possa recalcular a minha aposentadoria utilizando esses salários de contribuição vertidos após a minha aposentadoria, eu teria que renunciar ao meu benefício, ao meu primeiro benefício, abrir mão daquele benefício, aí aquele tempo que está no meu patrimônio jurídico voltaria, gerando um benefício maior. Idoso vende pipoca doce na rodoviária de Brasília. E este é o assunto do programa de hoje. Vamos relembrar como foi em 2016 o julgamento que decidiu sobre a legalidade da desaposentação e ver pela primeira vez o julgamento de 2020, que rediscutiu a matéria, já decidida, e a possibilidade de reaposentação. Então vamos entender melhor esse caso. Em 2016, o julgamento do recurso extraordinário 38.1367, de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, e os recursos extraordinários 82.7833 e 66.1256, de relatoria do ministro Roberto Barroso, foram finalizados. O Supremo Tribunal Federal definiu que apenas por meio de lei é possível fixar critérios para o recálculo de benefícios com base em novas contribuições, após concessão da aposentadoria. O problema da desaposentação é que não há uma autorização legislativa para sua admissão no âmbito da Previdência. E no nosso sistema, o poder público ele só faz o que a lei autoriza. Sem autorização legal, sem previsão legislativa, o INSS não poderia acatar um pedido de desaposentação e ocorria, então, um indeferimento administrativo. Essas pessoas que se sentissem lesadas recorriam ao Poder Judiciário e até a decisão do STF havia uma certa pacificação da jurisprudência no sentido da possibilidade. Então, no âmbito judicial, até Superior Tribunal de Justiça, os interessados estavam obtendo vitórias, né? O STF, ele, na decisão de 27 de outubro, então, contrariando essa jurisprudência, entendeu que sem previsão legal não seria possível a concessão da desaposentação. O julgamento teve início em 2014 e foi concluído em outubro de 2016. Ao longo desse período, vários ministros pediram vista. Ao todo foram 7 votos a 4 a favor da desaposentação. Contra o recálculo da aposentadoria, votaram os ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente do Supremo à época, ministra Carmen Lúcia. A favor da desaposentação ficaram os ministros Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Acompanhe os melhores momentos. A principal preocupação do INSS em relação ao tema é relacionado à ausência de fonte de custeio. Como todos sabemos, no Brasil nós não temos um sistema previdenciário de capitalização. Nós temos um sistema previdenciário de repartição simples, com forte conotação na solidariedade. O que isso quer dizer?
cada um dos segurados contribui não somente para o seu próprio benefício no futuro, mas a massa de segurados da atual geração contribui para suportar os benefícios concedidos para aquela geração que já não está mais em atividade e que precisa da concessão deste benefício. O que se tem pretendido aqui definir como um direito exclusivo do próprio segurado, de que aquelas contribuições que ele verte depois do primeiro benefício tem que lhe retornar de forma direta, joga por terra aquilo que é o nosso sistema. A meu ver, viola o sistema constitucional contributivo e solidário, impor-se ao trabalhador que volta à atividade apenas o dever de contribuir, sem poder aspirar nenhum tipo de benefício em troca, sendo bem certo que os dois benefícios excepcionados pelo parágrafo 2º do artigo 18, que são salário família e auxílio reabilitação, não são aplicáveis às pessoas que estão aposentadas, ou apenas por exceção o sujeito está constituindo família às vésperas da aposentadoria. Portanto, presidente, eu considero que a vedação da desaposentação, que, a meu ver, não consta expressamente de nenhuma norma legal e, se constasse, seria problemático, a vedação pura e simples da desaposentação produziria um resultado, a meu ver, incompatível com a Constituição, que é obrigar um trabalhador a contribuir sem ter nenhuma perspectiva de benefício posterior. Entender como inócuas para o trabalhador as contribuições efetuadas implicaria desconsiderar a blindagem efetivada pela Constituição da República dos direitos à previdência social e à contagem do tempo de serviço de contribuição, destituindo de eficácia as disposições constitucionais que os consagram. Não há na Constituição de 1988 nenhum dispositivo que proíbe a desaposentação. Nem mesmo a legislação infraconstitucional veda a renúncia à aposentadoria. A aposentadoria, a meu ver, constitui um direito patrimonial de caráter disponível, pelo que se mostra legítimo, segundo penso, o ato de renúncia unilateral ao benefício, que não depende de anuência do Estado, no caso do INSS. Com risco, presidente, de incidir numa reforma prejudicial recorrente, provejo parcialmente o recurso para assentar o direito estrito do contribuinte ao recálculo dos proventos da aposentadoria. Se nosso regime previdenciário possui já há algum tempo feição nitidamente solidária e contributiva, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade na aludida norma do artigo 18, parágrafo 2º da 8213, que veda aos aposentados que permaneçam em atividade ou a essa retornem o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto, e explicitamente colocado na lei, o salário família e reabilitação profissional. A desaposentação não possui previsão legal. Pode não estar vedada na Constituição, mas não possui previsão legal. Não se poderia, a pretexto da inconstitucionalidade do sistema atual, assegurar o direito subjetivo aqui reclamado de substituição de um benefício de aposentadoria menor por outro maior. Aliás, se esse benefício fosse garantido, seria evidente o nefasto desarranjo do sistema. Nada impediria que a progressão de uma aposentadoria para outra, mal disfarçada, em renúncia de um benefício, com simultânea e automática obtenção de outro, se desse a cada ano, todos os anos, pois a cada período anual será possível agregar a benefício já usufruído as vantagens decorrentes de novas contribuições e da menor expectativa de sobrevida. Veja o que explicou na época o procurador federal do INSS, como funcionam as regras do regime geral da Previdência. Ele avalia por que a desaposentação não tem embasamento jurídico. Quando o segurado requer a aposentadoria, ele requer um ato administrativo vinculado, ou seja, ele só obtém a aposentadoria se preencher todos os requisitos. Se isso acontecer, a gente chama de ato jurídico perfeito. Então, ele já está
aposentado. E segundo as regras do regime geral de previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem a aplicação do fator previdenciário. Então, o que a gente tem hoje? No serviço público, uma idade mínima de aposentadoria e no regime geral não há esse limite. Você pode se aposentar precocemente. Só que, ao se aposentar de forma precoce, você tem a aplicação do fator previdenciário que reduz o valor da sua aposentadoria. Então, é uma troca que o trabalhador faz. Ele pode se aposentar mais cedo, no entanto, essa aposentadoria terá um valor menor por conta da aplicação do fator previdenciário, mas ele vai receber essa aposentadoria por um tempo maior. Imagine alguém que se aposente aos 53 anos. Segundo as estatísticas do IBGE, ele vai viver até os 73, então ele vai receber por 20 anos esse benefício. Então não há previsão em nenhum momento na lei ou na Constituição que fundamente um pedido de desaposentação, até porque é um ato jurídico perfeito, para que você recalcule a sua aposentadoria com um valor maior, quando você estiver mais velho. Idosos caminham no Parque da Cidade, em Brasília. E assim, o plenário do STF decidiu que a desaposentação é inviável por não estar prevista em lei. A decisão alcança pelo menos 70 mil processos que se encontravam nas instâncias de origem. Ao todo, foram 7 votos a 4 a favor da desaposentação. Até agora, você acompanhou como foram os julgamentos no STF que trataram da legalidade da desaposentação. Mas mesmo após essa decisão de 2016, o assunto voltou a plenário em 2020. É o que você vai ver no próximo bloco. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentador Alexandre Matula. O Grandes Julgamentos está de volta, hoje falando sobre desaposentação e reaposentação, desde que foi concluído o julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral, reconhecida em 2016, com o veto à desaposentação, aposentados e pensionistas de todo o país rebateram o resultado e o assunto veio parar novamente no STF este ano. Um recurso apresentado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, apontou omissão na decisão da Suprema Corte de 2016, além da necessidade de definir conceitos como reaposentação e uma possível modulação de efeitos da primeira decisão. O novo julgamento foi em 6 de fevereiro de 2020. O ministro Dias Toffoli, relator dos recursos extraordinários 38, 13, 67 e 82, 78, 33, abriu a sessão e afirmou que somente lei pode criar benefícios, não havendo, por hora, direito à desaposentação ou reaposentação, acrescentando este último termo ao julgamento de 2020. Apregou os embargos de declaração no recurso extraordinário 381.367, procedente do Rio Grande do Sul, 6 de fevereiro de minha 2020. relatoria, sendo embargante Lúcia Costela e outro, embargado o Instituto Nacional do Seguro Social, interessado Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Após o voto do relator, acolhendo parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé e por força de decisão judicial até a proclamação do resultado deste julgamento, e o voto do ministro Marco Aurélio, divergindo do relator, acolhendo os embargos apenas para prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes. O mesmo resultado está também nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 827.833, de minha relatoria, sendo embargante aqui Rosemary Barney e embargado a União. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem vista também neste, são 2 vistas, eu só, se Vossa Excelência, como relator me permite, eu só estou trazendo em meu voto uma pequena alteração quanto à tese que eu acolhia no voto anterior. A alteração é muito simples. Para alterar a tese, que passará a ter o seguinte teor. No âmbito do regime geral de previdência social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação ou reaposentação. Eu acrescentei o Instituto da
a reaposentação, porque há... A hipótese da renúncia exatamente. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator. Ele falou do entendimento do STF sobre a figura da desaposentação na renúncia a uma primeira aposentadoria. Verifico que, embora os embargantes tentem apresentar uma distinção entre desaposentação e reaposentação, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a figura da desaposentação consiste na renúncia a uma primeira aposentadoria para obtenção de uma nova, em melhores condições, com utilização de contribuições posteriores pagas em razão da volta à atividade. Com efeito, a Corte assentou que a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 é constitucional, de modo que não há, por hora, previsão legal do direito à desaposentação, independentemente da utilização ou não do tempo de serviço, contribuição computada, quando do deferimento da aposentadoria anterior. Referido ponto, como já salientado pelo ministro Dias Toffoli, foi levantado em vários votos, tendo esta Corte adotado o entendimento segundo o qual o ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Assim, a questão, a meu ver, está pacificada na jurisprudência. Ante o exposto, a pretensão dos embargantes não merece acolhida, motivo pelo qual acompanho o voto de Vossa Excelência, unicamente para, sem modificar o conteúdo das decisões embargadas, esclarecer que são irrepetíveis os valores alimentares que foram auferidos de boa-fé por força de decisão judicial até o julgamento desta Corte. E, claro, acompanhem também Vossa Excelência no que diz respeito ao ajuste feito na tese. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, ressaltou que a decisão não pode retroagir a quem já havia obtido o benefício definitivamente na Justiça. Não entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. Aqui não só o princípio da segurança jurídica se alinha ao princípio da boa-fé, mas, inclusive, em controle concentrado, a maioria da doutrina e mesmo essa Corte entende que devem ser preservados os efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado. Então, eu conheço dos embargos de declaração e dou desprovimento parcial, acompanho Vossa Excelência na alteração da tese da repercussão geral, declaro também a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data desse julgamento e entendo que não se aplica a decisão, a nulidade da desaposentação não se aplica em relação aos segurados que tiveram direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. O ministro Edson Fachin seguiu a linha de divergência e, em seu voto, enfatizou a distinção da desaposentação e reaposentação. Para ele, são modalidades diferentes de aposentadoria e ainda defendeu a possibilidade de reaposentação, ou seja, a concessão de uma segunda aposentadoria. A inclusão da reaposentação, de algum modo, parificaria essas duas figuras jurídicas que me parecem distintas. Na declaração de voto, estou a dizer que as razões que fundamentaram a conclusão apresentada, ou seja, esta tese fixada quanto à desaposentação, em meu modo de ver, não impede o reconhecimento da viabilidade de reaposentação. Diferente da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo
de contribuição verificado para a primeira concessão. Também reconheço na declaração, e eu minudento esses e outros aspectos, que o segurado também contribui de maneira desvinculada para a concessão de cada um dos benefícios. O ministro Marco Aurélio Mello foi quem abriu a divergência em favor da desaposentação. Reporto meu voto Marco Aurélio Mello, ministro do STF. 12 de abril de 2018. Concluí na 6 de fevereiro de 2020. No sentido de prover os embargos declaratórios apenas para prestar esclarecimento, sem eficácia modificativa. Até agora você viu os votos de 4 ministros. No próximo bloco a gente volta e você confere o final do julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentador Alexandre Matula. O Grande Julgamentos está de volta. Agora você acompanha o final do julgamento que decidiu sobre os recursos extraordinários apresentados contra a decisão do STF, que determinou que a desaposentação não seria possível em razão da ausência de previsão legal. Além disso, existe a discussão sobre a necessidade de definir conceitos como desaposentação e reaposentação e uma possível modulação de efeitos da decisão. A maioria dos ministros entendeu que a Corte já rejeitou a hipótese de reaposentação em 2016. Veja como foi. Em um voto breve, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou parcialmente o voto dos demais ministros, respeitando os casos já transitados em julgado, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que em matéria Luiz Roberto tributária, Barroso, ministro do STF, sob a condução do nosso querido e saudoso ministro Teori, nós passamos a entender que a mudança de jurisprudência, evidentemente não afetava o para trás, mas afetava para frente, mesmo diante das situações transitadas em julgado. Aqui, porém, eu devo confessar que tenho mais conforto em respeitar as situações já transitadas em julgado. A ministra Rosa Weber proferiu seu voto como a maioria, com o acréscimo do quanto decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. E entendo que o plenário enfrentou a questão de uma maneira majoritária que foi consagrada Rosa Weber, no acórdão lavrado por Vossa Excelência. O ministro Luiz Fux acompanhou integralmente o voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a desaposentação é inconstitucional e que já havia jurisprudência para o assunto, uma vez que o STF já tinha decidido sobre o tema. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência por algumas razões. Presidente do STF. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a desaposentação é inconstitucional. 6 de fevereiro em primeiro de 2020. lugar. Em segundo lugar, nós estamos em sede de embargo de declaração e, pelo que eu pude colher de todos os votos, tanto se abordou a questão da desaposentação quanto da reaposentação. Em terceiro lugar, se o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a desaposentação, nós temos hoje uma jurisprudência no sentido de que cabe a impugnação a posteriori da coisa julgada inconstitucional, porque se a sentença se firmou com base no entendimento que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional, ela não pode ser efetivada. Isso está hoje muito expresso no Código, que pode haver impugnação no processo de execução daquilo que fora considerado inconstitucional no processo de conhecimento. E, em último lugar, um argumento interdisciplinar, que, evidentemente, a nossa Previdência Social não podia estar mais falida do que está, e não comporta esses institutos nem da reaposentação, nem da desaposentação. Como nós estamos em fase de embargo de declaração e não houve nenhuma dessas omissões, eu fico com um voto de Vossa Excelência que faz essa modulação para não pagar aquilo que foi recebido de boa-fé. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o seu voto foi em respeito à coisa julgada e em observação ao princípio constitucional. Estou acompanhando o ministro Carmen Lúcia, ministra Alexandre, porque o que ele está estendendo é em respeito exatamente à coisa julgada, como foi realçado nos votos que o acompanharam. Ou seja, é um acréscimo, como afirmou Vossa Excelência, entretanto, para observar um princípio constitucional. E, por essa razão, eu acho que espanca qualquer dúvida nestes embargos e, principalmente, resguarda-se
a norma constitucional e a própria jurisprudência do Supremo. Estou votando, portanto, senhor presidente, no sentido do acolhimento parcial, mas nos termos finais do ministro Alexandre. O princípio da segurança jurídica foi um embasamento para o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele termina traçando um panorama da atual situação financeira do país e enfatiza que a devolução dos valores já recebidos seria trágico para a economia do país. Acompanho Vossa Excelência, entendo que não cabe em sede de embargos declaratórios rediscussão da causa, a matéria está vencida, mas no aspecto que foi levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu queria dizer que eu acompanho integralmente em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Se, por um lado, o Instituto de Previdência Social no Brasil está passando por dificuldades, eu vejo que o Correio Brasiliense de hoje traz uma notícia realmente também impactante, no sentido de dizer que os empréstimos consignados tomados pelos servidores públicos brasileiros atingem a 42,08 bilhões de janeiro a abril deste ano, ante a cifra de 30,12 bilhões do mesmo período do ano de 2018. E que há um enorme número de inadimplência ou de inadimplentes. Portanto, se nós, numa decisão que, porventura, não vai ser tomada porque isso não está se desenhando pelo encaminhamento das votações, determinássemos a devolução desses valores recebidos, e que agora foram considerados inconstitucionais em função desse instituto que o Supremo acaba de derrubar, nós causaríamos uma verdadeira hecatombe no seio do funcionalismo brasileiro. Então, eu acompanho Vossa Excelência com o adendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário decidiu por maioria de votos nos embargos de declaração que os aposentados pelo regime geral de previdência social que tiveram o direito à desaposentação ou à reaposentação, reconhecidas por decisão judicial definitiva, manterão seus benefícios no valor recalculado. Em relação às pessoas que obtiveram o recálculo por meio de decisões, das quais ainda cabe recurso, ficou definido que os valores recebidos de boa-fé não serão devolvidos ao INSS. Entretanto, os benefícios voltarão aos valores anteriores à data da decisão judicial. Eu proclamo Dias Toffoli, ministro do STF. Por maioria foi dado parcial provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do relator, com o acréscimo proposto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto a excluir as hipóteses relativas a decisões já transitadas em julgados. Com isso, os ministros reformularam a tese de repercussão geral firmada no julgamento dos recursos extraordinários para incluir o termo reaposentação. A nova tese é a seguinte: no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação ou reaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213, de 1991. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Você também pode acompanhar a nossa programação na internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos finais. Direção Betânia Victor Veio. Produção Joyce Pires. Cabelo e maquiagem Jussara Paixão. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matura. Roteiro e edição de texto Luciano Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Joselito Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição pós-produção Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Caio Leão. Narração Walter Nascimento. Núcleo de programação Rosa Lázaro. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.